queridos irmãos, um bom domingo para todos, mais um dia que o Senhor preparou para nós. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele e vamos aproveitá-lo o máximo para aprendermos as maravilhas contidas na palavra de Deus. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor possa abrir o nosso coração, tirar as escamas dos nossos olhos para que possamos discernir o tempo que nós estamos vivendo hoje. Semana passada nós falamos a respeito da primeira parte dessa semana de grande tribulação, uma semana que vai durar 7 anos, né? Vai ser uma primeira parte onde o anticristo, ele vai esconder o seu caráter, ele vai esconder a sua personalidade, ele vai esconder quem é ele realmente e vai se apresentar ao mundo como o Messias, o Salvador, principalmente para os judeus. Ele vai estabelecer um acordo de paz com os judeus, coisa que ninguém tem conseguido fazer até hoje. Esse acordo de paz no Oriente Médio não tem sido bem sucedido por nenhum líder até agora que tentou. Donald Trump tentou esse acordo de paz em janeiro ou fevereiro, se eu não me engano, mas que também não teve sucesso. Então, a gente vai ver que o anticristo ele vai ter sucesso nesse acordo, inclusive com a previsão da construção do terceiro templo em Jerusalém. Nós vamos falar disso um pouquinho mais tarde. Nós paramos no capítulo 12 de Apocalipse, que é uma incógnita, é um ponto de interrogação para muitos. O capítulo 12, na realidade, ele está inserido entre o 11 e o 13 para mostrar claramente uma divisão dentro dessa semana. Então, até então, a gente está vendo que Satanás e os seus demônios, eles operam até aqui nas regiões celestes. Até aqui ele age, ele vai oprimindo as pessoas, mas agindo nas regiões celestes. Vocês lembram do texto de Efésios, capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, forças espirituais do mal, que operam nas regiões celestes. Só que a partir do capítulo 12, ele é expulso do céu e todos os seus demônios, e eles vêm agir diretamente na terra. E nós vamos entender isso um pouco melhor. Então, nós vamos lá. A mulher e o dragão do capítulo 12. Isso daí é um parênteses que se faz entre o capítulo 11 e 13, contando a história do povo de Israel, contando o que aconteceu e o que vai acontecer. Nós vimos que no capítulo 11 as duas testemunhas foram mortas pela besta que saiu do mar. Essa besta que saiu do mar, ela está relatada no capítulo 13, ou seja, está acontecendo o capítulo 11 e o capítulo 13 de Apocalipse ao mesmo tempo. E o 12 ele está aí para poder contar a história de Israel. Então, quando ele fala da mulher e do dragão, ele está falando o que aconteceu com Israel e o que vai acontecer. Vamos lá. Viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher, vestida de sol e com a lua debaixo dos seus pés, é a nação de Israel. Ela tinha uma coroa de 12 estrelas, que são as 12 tribos de Israel. É muito parecido com o sonho relatado por José lá em Gênesis. Um dos sonhos que José teve foi que o sol, a lua e as 11 estrelas, representando seus irmãos, se ajoelhavam diante dele. José ali sendo uma figura de Jesus Cristo, né? Então, que toda a nação de Israel, né, com todas as tribos, vão se curvar um dia diante do Senhor Jesus Cristo. Esse sonho é uma prefiguração, mais ou menos, do que está aqui no capítulo 12, né? Nós tivemos vários tipos de Cristo, por exemplo, o Isaac, quando foi para ser morto, o cordeiro que estava para ser morto por Abraão,
que ele ia ser sacrificado no lugar do cordeiro, né? É uma pré-figura de Cristo. José, no sonho dele, também é uma pré-figura de Cristo, né? Então, essa mulher estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. No versículo 2. Ou seja, Jesus estava prestes a vir ao mundo. Agora, ele desviou a atenção da mulher e passou para um outro sinal que ele estava vendo no céu. E eis que estavam lá um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Ou seja, Satanás, na pré-figura do dragão, ele encarna a mesma figura da besta do capítulo 13. É uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças eles tinham 7 diademas. Ou seja, Satanás, então, ele na forma de um dragão, denominado dragão, ele então se reveste da mesma figura do capítulo 13, que é a besta que surgiu do mar, que nós vamos estudar daqui a pouco. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, pudesse lhe tragar o filho. E ela deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ou seja, Israel deu à luz a Jesus. Satanás fez de tudo para destruir a nação de Israel. Destruir Jesus, destruir o plano de Deus. Como ele não conseguiu destruir Jesus, ele começou a fazer guerra a Israel. E veio durante esses 2000 anos fazendo guerra ao povo de Israel, através de Napoleão, através de Hitler, através do presidente da Síria, do presidente do Irã, né, que declaram claramente nas convenções da ONU que Israel tem que ser tirado do mapa, riscado do mapa. Então, o que a gente vê é que o objetivo de Satanás primeiro foi destruir Jesus. Como ele não conseguiu, e a gente viu isso, né? Quando Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo que estavam em Belém, porque ele soube, através dos escribas, que o Messias havia de nascer em Belém. Ele tentou matar Jesus, mas não conseguiu, porque José e Maria foram avisados e saíram de Belém e foram para o Egito e ficaram no Egito até que Herodes morresse. Depois eles voltaram novamente para Israel e se estabeleceram em Nazaré. Então, tentar matar, ele tentou, não conseguiu. Tentar destruir o filho dessa mulher, o descendente de Israel, ele tentou, mas não conseguiu. E aí, no versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, onde ela tinha um lugar preparado por Deus para que fosse alimentada durante 1260 dias. Ou seja, entre o versículo 5 e o versículo 6 está o tempo do nosso, dos gentios, que não está relatado aí porque a história é de Israel. Eu falei que o Apocalipse e toda a grande tribulação não é destinada aos gentios. Mas aqueles que não forem arrebatados passarão por ela e terão que enfrentá-la. A priori, a grande tribulação é para o povo de Israel. A história voltou novamente para Israel. E aqui, nesse momento, no versículo 6, é quando a mulher que se representa Israel, teve que sair de cena e fugir e se esconder, porque foi nesse momento que ela se rebelou contra o anticristo. E a perseguição feroz que aconteceu, relatada inclusive por Jesus de uma forma bem dramática, e Jesus não era dramático, mas ele quis mostrar aí a severidade da tribulação,
que ele disse que nunca houve e nem jamais haverá uma tribulação como essa. É algo tão intenso que nós não podemos imaginar. E nesse meio termo, quando Israel nega que o anticristo é o Messias, que Israel abre os olhos na metade da semana, que Israel abriu os olhos definitivamente, começou uma grande perseguição contra o povo de Israel, e Jesus Cristo fala: se esses dias não fossem abreviados, os santos de Israel não se salvariam. E no versículo 7 houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas eles não prevaleceram, nem mais se achou o lugar dele nos céus. Ou seja, a partir daí, Deus os expulsou dos céus, o acusador do povo de Deus foi lançado para a terra, e a partir daí ele vai começar a agir diretamente na terra. Ele vai tomar posse, ele vai possuir o corpo, então, daquele que vai representar o anticristo, que já estava agindo, que fez um acordo de paz, que já estava no mundo, né? E o versículo 9, ele explica exatamente quem é o dragão. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente lá do Éden, chamada Diabo, e Satanás. Ou seja, o dragão é a mesma serpente, é o mesmo Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E nós andarmos mais um pouquinho lá no versículo 12, o anjo fala: alegrai-vos, ó céus, e vós, que neles habitais. Ai dos que habitam na terra, aqui no momento da grande tribulação, e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ou seja, Satanás, ele tem pouco tempo, então ele não tem mais muito tempo para agir, ele sabe que tem só 3 anos e meio para tentar fazer com que o plano dele dê certo. Ele conhece a Bíblia e sabe que não vai dar certo, mas quanto mais pessoas ele puder levar para afrontar a Deus, ele vai levar. Então ele já foi lançado dos céus aqui na terra, sabendo que ele tem pouco tempo. No versículo 17, diz: e esse dragão irou-se contra a mulher, ou seja, contra Israel, e foi fazer guerra a todos os que restaram da semente de Israel. Ou seja, aqueles que ainda não morreram durante os juízos de Deus, né? Ainda os que estão vivos, os remanescentes, o restante da nação, né? Ele foi fazer guerra a esse restante, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, o que a gente está vendo aqui é que Satanás, depois que ele viu que ele já não tinha mais espaço nos céus para agir e que foi expulso dos céus na batalha contra Miguel e os seus anjos, ele veio agir diretamente aqui na terra. Com isso, já tinham se passado 3 anos e meio do período da grande tribulação. Daqui para frente, nós vamos começar a falar sobre o final da grande tribulação. Os 3 últimos anos e meio vamos parar na famosa Batalha do Armagedon, que a grande tribulação, o grande final, né, o que se espera para o fechamento disso tudo, com a vitória total de Jesus Cristo, é a Batalha do Armagedon, que já tem filmes sobre isso, muitas pessoas falam sobre isso, e muitas pessoas não conseguem nem discernir em que época essa batalha vai acontecer. Ela vai acontecer no final dos 7 anos, no final do Apocalipse, no final da grande tribulação. Então vamos lá. No capítulo 13, Satanás, que foi expulso do céu, se põe saindo do mar, significando nações gentílicas. Ele vai sair de nações gentílicas, significando que ele não vai sair da nação de Israel. Isso não significa que ele não seja judeu. Ele pode ser da nação de Israel, um judeu nascido em outro país, né?
O fato é que aí, daqui para frente, ele vai assumir o corpo do anticristo, que já estava reinando desde o início, né? Nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre a grande meretriz, que é a falsa religião que foi criada lá no início da grande tribulação, e nós vamos falar sobre o falso profeta, que surgiu juntamente com o anticristo, com uma carinha de inocente, com uma carinha de cordeiro, né, falando coisas mansas e suaves, propondo paz entre as religiões, mas no fundo ele é uma besta, que a Bíblia chama de falso profeta. Então, no início da grande tribulação, o que seria depois manifestado como o anticristo e como falso profeta já estavam agindo no início da grande tribulação, propondo um grande acordo de paz com Israel, como eu já falei, propondo a construção do terceiro templo, que provavelmente deve ser construído na primeira metade da grande tribulação. E abrindo parênteses sobre o templo que há de ser construído, ele precisa ser construído, nós vamos dizer por quê, mas Israel já tem todas as pedras do templo lavradas e guardadas. Eles dizem que eles têm condições de, em 6 meses, erguer o templo. Hoje existe lá em Israel o Museu do Templo. O Museu do Templo guarda todas as coisas que são necessárias aos rituais e às tradições do Antigo Testamento, como os sacrifícios, tudo está lá nesse museu, preparado para, na hora que o templo for erguido, ser transportado para dentro do templo. Um guia de turismo em Israel, e eu li isso numa revista que eu fiz assinatura durante muito tempo, Notícias de Israel, e ele estava com um grupo de turistas e ele mostrando, né, as partes mais importantes. Ele mostrou a tal da Mesquita de Oman, que está no alto de um monte onde os judeus acham que foi construído o primeiro e o segundo templo, né? O templo de Salomão e depois o templo reconstruído depois do cativeiro na Babilônia. E esse templo que foi reconstruído depois do cativeiro na Babilônia, ele foi aumentado, né, por Herodes o Grande, um pouco antes do nascimento de Jesus. Então ele foi reformado, aumentado e ampliado. Ou seja, Salomão construiu o primeiro templo, descrito lá no livro de Crônicas, no livro de Reis. Depois, esse templo foi destruído por Nabucodonosor, quando levou o povo de Israel para o cativeiro e destruiu Jerusalém, tornou Jerusalém numa grande desolação. Depois do retorno do cativeiro, que Ciro deu a ordem para que os judeus voltassem e reconstruíssem as suas cidades, eles foram reconstruir o templo. A primeira coisa que eles foram reconstruir era o templo. Só que eles ficaram enrolando, construiu as suas casas, né? Até que o profeta Ageu se levantou com autoridade e falou assim: olha, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês deveriam priorizar era a reconstrução do templo, né? Tá tudo deturpado esse negócio aí, tá tudo doido. Vocês têm que parar as obras da casa de vocês e se preocupar com a obra da casa de Deus. E aí os judeus se uniram juntamente com Ageu, com o profeta Ageu, e ali eles reconstruíram então o templo de Salomão, chamado de segundo templo. Esse templo foi até o período de Herodes, já no Império Romano. Herodes era um rei de Israel, judeu, mas que ele foi designado para reinar Israel pelo imperador romano. Então, o que a gente vê é que Herodes ampliou o templo, ele praticamente reformou aquele templo, mas ainda era o segundo templo. Bom, esse templo foi destruído totalmente quando eu falei para vocês que 70 anos depois de Cristo, do nascimento de Cristo, ou seja, uns 35 anos depois da morte de Cristo,
e da ressurreição dele, aproximadamente, Israel foi invadida pelo general Tito, do Império Romano, e esse templo também foi destruído. Só que, como Israel não voltou mais para sua terra, houve uma diáspora, né, do povo de Israel, eles tiveram que ir para todas as nações do mundo, onde ficaram até 1948. O que aconteceu que os árabes dominaram aquela terra, que era uma terra de ninguém, era uma terra insólita, uma terra que não dava nada, mas eles queriam aquela terra. E construíram ali a segunda maior mesquita muçulmana do mundo. A primeira está na Arábia Saudita, na cidade de Meca, e a segunda é essa que está lá em Jerusalém. Então você já imagina que mexer naquele templo ali é procurar uma guerra mundial. Então os judeus ficam torcendo para aquela mesquita cair, para que eles possam reconstruir o terceiro templo no lugar que eles julgam, que eles acham que é o lugar que o primeiro e o segundo templo foram construídos. Então aquela cúpula dourada que vocês veem nos cartões postais de Israel, aquilo é uma mesquita muçulmana, a segunda maior mesquita muçulmana do mundo. Não se pode nem chegar perto daquilo ali, porque se chegar perto, se deflagra uma guerra de contornos mundiais. Então, os judeus, eles ficam doidos para mexer ali, mas não podem. Aí esse guia, ele falou, quando os turistas perguntaram, mas e aí, como é que os judeus vão reconstruir o templo ali? Porque ele falava que ali era o lugar do templo, que os judeus sonham em reconstruir, que as pedras já estão lavradas, guardadas, preparadas, e em 6 meses eles têm condições de colocar o templo de Israel de pé. E eles perguntaram, como é que vocês pretendem, né, construir esse templo se tem essa mesquita lá e ninguém pode nem chegar perto? Alguns anos atrás, os judeus resolveram mexer no famoso Muro das Lamentações, escavar por ali, e começou a balançar os pilares lá dessa mesquita. Quase que deu uma guerra, tiveram que parar imediatamente. Qualquer escavação próxima àquela mesquita é motivo de confusão. Aí o guia turístico falou assim, a gente espera uma intervenção divina, tipo um terremoto dá aqui em Jerusalém, destrói aquilo ali. Ou um míssil bate no lugar errado e bate nessa mesquita e pode destruir a mesquita. Eles têm várias alternativas para a reconstrução do templo. O fato é que esse templo vai ser reconstruído. Se vai ser ali ou não, eu não sei. Mas como vai se propor uma grande união das religiões, pode até ser que eles descubram, entre aspas, né, que o monte do templo não é aquele, é um do lado. E aí se constrói o templo do lado da mesquita. Não sei. O fato é que eles estão com tudo preparado para, assim que derem o sinal de ok, eles reconstruírem o templo. E quem conseguir fazer um acordo de paz com Israel, permitindo a construção desse templo, vai ser recebido como Messias, não resta a menor dúvida. Mas isso vai acontecer quando esse falso Messias assumir o poder, promovendo uma falsa paz, principalmente nessa região do Oriente Médio, uma região muito tumultuada, muito propensa a guerras, a brigas, a confusões. Isso muito provavelmente deve acontecer no início da semana da Grande Tribulação, no início da Grande Tribulação. Ele vai estabelecer um líder religioso, que ainda não é a besta do capítulo 3, porque os dois vão assumirem essa posição de bestas a partir da metade da semana. Então, vai ser esse líder religioso que vem com fala mansa, que vem com voz de cordeiro, promovendo a paz no mundo, um grande ecumenismo, todas as religiões que, como não foram arrebatadas por Deus, elas são consideradas incrédulas, inclusive os cristãos nominais que não foram arrebatados estarão nessa multidão de incrédulos, né, que farão então um grande sistema religioso. Essa religião, ela é relatada no capítulo 17 de Apocalipse
com uma grande meretriz montada em cima da besta. Bom, não vamos falar sobre ela agora, vamos continuar no capítulo 13. O capítulo 13, então, é a besta que saiu do mar, que é o anticristo agora sendo incorporado por Satanás. E o capítulo 13, né? E eu me pus de pé na areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre essas cabeças um nome de blasfêmia. Ou seja, é o mesmo dragão que nós vimos no versículo 2 do capítulo 12. Um sinal do céu, um dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Então, é a mesma descrição, do terrível animal do capítulo 7 de Daniel, né? Aquele animal terrível que Daniel não tinha como descrever, porque não se parecia com nada que ele conhecia, né? Aqui, João já dá uma descrição dele como se fosse a junção de toda a liderança maligna que existiu no mundo. Você vê, olha o que ele vai falar. No versículo 2 do capítulo 13. A besta que eu vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, a sua boca como de leão, e o dragão lhe deu o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Ou seja, aqueles animais do capítulo 7 de Daniel. A gente vê aqui a referência ao leão, ao urso e ao leopardo. O leão representando o Império Babilônico, o urso representando o Império Medo-Persa e o leopardo representando o Império Grego. Eu não vou falar novamente, se vocês tiverem interesse, vejam lá então as profecias de Daniel, nesse mesmo canal, tem, né, o caráter do anticristo, nós falamos sobre esses animais e sobre esses reinos. Ou seja, pegou o pior de todos os reinos do mundo, juntou no único animal. E um animal que tinha 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas, muito horroroso, muito terrível. Daniel ficou espantado com isso e João não sabia como descrever, ele descreveu como uma besta, né? Ele não tinha como descrever, ele descreveu isso é uma besta, não tem nada comparado com o que está aí. Aí, no versículo 5, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para agir por 42 meses. Ou seja, a partir desse momento, todo o poder do mundo que ele já tinha de uma forma sutil, de uma forma enganadora, de uma forma amigável, agora vai ter de uma forma autoritária e totalitária. Ou seja, as nações do mundo vão dar para esse líder poder total e absoluto sobre o planeta por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. O versículo 8 diz: E adoraram a essa besta todos aqueles que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, todo mundo praticamente vai se dobrar diante dessa besta. E ele continuando um pouquinho mais lá na frente do capítulo 13, ele vai falar agora do falso profeta, da outra besta. E eu vi subir da terra uma outra besta, e ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como se fosse um dragão. E ele exercia todo o poder da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal tinha sido curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo ele faz descer do céu na terra, à vista dos homens. Ou seja, vai ser uma imitação até das 2 testemunhas.
né, que fazia descer fogo do céu, né? E que nessa altura do campeonato, essas duas testemunhas, assim que Satanás tomou posse do corpo do anticristo, se tornando a besta, ele matou as duas testemunhas lá no capítulo 11. Nós falamos, olha, a besta que vai sair do mar, ela vai matar essas duas testemunhas, seus corpos vão ficar expostos em praça pública durante 3 dias e meio, e depois de 3 dias e meio eles vão ressuscitar à vista de todo mundo. Essa besta já está agindo lá no capítulo 11, porque eu falei para vocês que o capítulo 11 e o capítulo 13, eles acontecem simultaneamente. Aí, vamos ver algumas funções desse falso profeta. Ele faz com que todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui tem a sabedoria, que quem tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. O 666, então agora ele é claramente colocado. Muito provavelmente está embutido no nome, ou no nome real, ou no nome fictício que a besta deu para ela mesma, mas vai estar embutido esse número de uma forma que possa ser calculado. Talvez um nome escrito em latim, onde surgem algarismos romanos, porque o latim ele tem mistura de letras com algarismos, né? Então, de repente, esse cálculo está dentro do nome. Então, é um número que precisa ser calculado, mas não deve ser difícil, porque senão não estaria colocado aqui na Bíblia. E a Bíblia não foi feita só para quem tem curso de matemática ou de física. A Bíblia foi feita para todos. Então, vai ser um número identificado no nome da besta do anticristo, né? Quanto ao que não poder comprar nem vender, eu acho que aqui está toda a transação que é feita no mundo. Não é só comprar e vender. É comprar, é vender, é se matricular em escola, é frequentar uma academia. Nada você vai poder fazer se você não tiver a marca da besta. Nada se fará. Não sei nem se alguém vai ter condições na grande tribulação de frequentar a academia. Eu dei um exemplo meio esdrúxulo aí, mas é para que a gente veja que nada vai ser possível, nada. Se você quiser ir perguntar alguma coisa no governo, cadê a sua marca? Se não tiver a marca, você já é logo acusado, você já é logo perseguido, se você não colocar a tal da marca. Então, assim, muitos vão aceitar de forma muito fácil e tranquila, né? Muitos acham que vai ser um chip implantado, esse chip já existe, muitos no mundo já usam um chip, não quer dizer que esse seja o chip da besta, que esses usam. Por quê? Porque ele só vai ter efeito a partir da metade dessa semana, né? Então, vão colocar em você algo que possa te controlar, isso é um fato. Vão colocar nas pessoas algo que possa controlar tudo que elas fizerem. Nós já vimos, eu já comentei sobre isso, o que acontece nos países mais fechados, como China, como Rússia. A Rússia nem tanto, é um comunismo mais aberto, mas a China é um comunismo fechado. A gente não sabe o que acontece lá, mas eu li uma reportagem de uma emissora de TV, né? Se eu não me engano foi a CNN, e eu vi que existe já agora na China, por conta do coronavírus, né? Aquelas câmeras nas portas das casas das pessoas, e alguns até sendo forçados a deixar entrar o fiscal do governo para colocar dentro da sala. Eles querem controlar para você não entrar nem sair, para você não transmitir o corona, para não pegar o corona, né? Ao mesmo tempo que a China lançou um aplicativo, e esse aplicativo, ele tem todos os seus dados,
também com a desculpa de controlar o corona, de controlar se você não pegou, para você não pegar ou para você não transmitir. Então, você só vai poder entrar numa loja se você mostrar o seu celular com esse aplicativo. Aí esse aplicativo vai dizer se você tem ou não tem, só que vai conter muito mais do que dados de corona. Vai conter a sua vida praticamente toda. Esse aplicativo também já está sendo usado na China. E o objetivo é pegar o mundo ocidental que somos nós. Mais cedo ou mais tarde nós seremos obrigados, seja através de um teste do coronavírus, seja através de uma vacina, alguma forma eles vão encontrar para nos controlar, porque esse vai ser o final do mundo, não tem jeito. Eu não quero ser pessimista, mas daqui para frente tudo vai ser diferente. Nada vai ser igual, nada vai ser normal. Então, estejamos preparados como igreja, porque na hora que o cerco apertar mesmo para o lado dos cristãos, Jesus vem buscar a sua noiva. Então, estejamos preparados, não queiramos sequer pensar na possibilidade de estarmos aqui, quando todas essas coisas estiverem acontecendo. Eu vi um pastor pregando, ele falando assim, olha, se nós já estamos achando esse isolamento, esse tolimento da nossa liberdade algo horrível, não queiram pensar no que vai acontecer no período da grande tribulação. Seremos controlados de todas as formas. De todas as formas. Tem uma propaganda, ela está em inglês, é apresentada na televisão dos Estados Unidos como uma propaganda de um sensor de hidrogel. É um chip sensor de hidrogel que é colocado em você, né, por conta da sua saúde, pela sua segurança da sua saúde, porque depois desse coronavírus está todo mundo preocupado com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que esse sensor, ele vai te controlar desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. É algo muito sério. Essa propaganda, ela está em inglês, mas ela tem os nomezinhos, né? Tem a tradução em português. E você pode ver essa propaganda, é o sensor hidrogel da Darta, né? Que é uma empresa de inteligência e de defesa norte-americana. Então, gente, já está tudo certinho, o panorama, o palco já está montado, já está tudo preparado para que essa nova ordem mundial que eu falei para vocês semana passada possa ser implantada e estabelecida. O que vai acontecer na segunda parte da semana são o juízo de Deus e a perseguição do anticristo. Ou seja, esse cara vai ser bonzinho até a metade da semana. Ele vai quebrar o acordo na metade da semana. O acordo de paz com Israel acabou. E vai acontecer isso que está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Que nós vamos ler agora. Capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Paulo estava falando na igreja de Tessalônica para os cristãos de Tessalônica não se preocuparem, porque antes desse camarada se manifestar, vai ter uma grande apostasia no mundo. É o que está acontecendo agora, né? Ele vai se opor a tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assenta como Deus no trono de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. E o versículo 6 diz: e agora vocês já sabem aquilo que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, ele vai vir bonzinho até a metade da semana. Quando chegar na metade da semana, vocês lembram do templo? Que ele autorizou a reconstruir e conquistou assim Israel? Ele vai se assentar lá no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado dos judeus, vai se declarar Deus, vai quebrar todas as outras religiões que ele tinha dado liberdade lá no início,
da semana, todas as religiões, formando o grande ecumenismo da grande tribulação, serão agora extintas, proibidas. Ninguém vai poder adorar a Deus nenhum a não ser o próprio anticristo. Então, ele vai quebrar com tudo, vai quebrar o acordo, vai quebrar o pacto, vai se assentar no Santo dos Santos dos Judeus, porque o objetivo dele é o povo judeu. Então, ele vai se assentar no templo dos judeus, o que é mais sagrado para os judeus. E quando ele se sentar ali, se declarar Deus, o judeu vai olhar para aquele camarada e falar assim, não, esse cara não é o Messias. A gente foi enganado direitinho. A gente está esperando o Messias. Até hoje nós estamos esperando o Messias chegar, mas o Messias não é esse camarada que está aí. E aí ele vai direcionar a ira dele toda para o povo de Israel. Vocês se lembram que ele desceu, já não tinha mais muito tempo, está virado, né? Já entrou, já assumiu o corpo do anticristo, né? Ele tomou posse, ele possuiu o anticristo agora. É assim, a coisa que praticamente nunca aconteceu. Aconteceu com Judas, quando Satanás entrou em Judas, quando Judas foi trair Jesus. Mas não se fala de outra possessão de Satanás, do próprio Satanás. Os demônios possuem, os demônios, né, os comandados dele possuem várias pessoas no mundo e tudo, mas o próprio Satanás, ele vai entrar no corpo do anticristo. Nesse momento, vai se declarar Deus, vai exigir adoração, né? E no versículo 6 diz, e agora vocês sabem o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Existe algo que detém a ação total do diabo. Ele age, já está agindo no mundo, muito provavelmente o anticristo já está rodando por aí, fazendo já a sua caminha para poder se estabelecer, né, como um líder mundial, né? Mas tem uma coisa que ainda detém a ação total, né? Por quê? O versículo 7 diz, o mistério da injustiça já está operando, né? Mas só tem um que ainda resiste, até que do meio seja tirado. Quem é esse que é capaz de enfrentar Satanás? Só pode ser o Espírito Santo, que habita aonde? Dentro da igreja. A partir do momento que a igreja for tirada, ele assume o controle do mundo. Pode ter certeza que a partir desse momento, ele vai assumir o controle da humanidade. E então, depois que for tirado aquilo que detém, vai ser revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja eficácia é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, Satanás, uma vez que possuiu o corpo do anticristo, ele vai cumprir tudo aquilo que está estabelecido para que se cumpra aqui, até o momento que Jesus Cristo vai voltar nas nuvens, todo olho verá, e vai destruir Satanás com o sopro de sua boca. A igreja já não estará aqui, a igreja estará voltando, né, com Jesus, né? E essa igreja vai estar fazendo parte do exército na batalha da Margedon. Nessa batalha Jesus não vai nem lutar, ele só vai soprar com o sopro da boca dele e vai matar Satanás. Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso quando falarmos da batalha do Margedon. Então, voltando lá então em Apocalipse, capítulo 13, nós não falamos sobre essa religião falsa que vai ser destruída lá no capítulo 17, conta como vai ser a ascensão dessa religião e como ela vai ser destruída no capítulo 18, mas nós temos que nesse período, na segunda metade da semana,
vai ser marcada por uma perseguição atroz do anticristo. Quem não receber a marca vai ser morto. E aquele que receber a marca tem uma sobrevida de 3 anos e meio no máximo, mas já está condenado ao inferno. Não tem mais jeito. Recebeu a marca, já está condenado. Essa segunda metade da semana vai ser marcada pelas taças da ira de Deus, que serão os piores acontecimentos que acontecerão no planeta. Muito pior do que as trombetas, muito pior do que os selos. Úlceras malignas e perniciosas sobre aqueles que têm a marca da besta. Apocalipse 16, versículos 1 e 2. Toda a água do mar é transformada em sangue. Apocalipse 16, 3. Toda a água potável, toda, agora já não é mais 1/3, agora é toda a água potável. Dos rios, das fontes das águas, das fontes de água se tornam em sangue. Apocalipse 16, de 4 a 7. A quarta taça agora. As pessoas são queimadas com fogo, devido ao calor intenso do sol. Apocalipse 16, 8 e 9. A quinta taça. As pessoas são agoniadas e mordem as suas línguas, por causa da intensa dor, devido às trevas sobrenaturais que sobrevirão sobre o reino do anticristo. Eu imagino que essas trevas vêm cheio de picada de bicho para eles se sentirem dor, porque elas ficam tão agoniadas que elas mordem a sua língua de dor, por causa da dor, de tanta coisa que essas trevas estão trazendo. A sexta taça está em Apocalipse 16, de 12 a 15. As águas do rio Eufrates se secam, preparando o caminho para o exército do anticristo para a batalha do Armagedon. Ou seja, um exército que vai vir do Oriente, poderoso, vai atravessar o rio Eufrates a seco, né? Para que possa se concentrar ali no Vale do Megido, em Israel, né? Nessa batalha. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela melhor na próxima semana. E a sétima taça, o maior terremoto da história da humanidade, é acompanhado de chuva de granizo, causando destruição total da Babilônia e dividindo Jerusalém em 3 partes. Ou seja, toda a terra vai sentir os efeitos da ira de Deus, né? Deus, na sua graça, na sua infinita graça e misericórdia, ele tem poupado as pessoas dessa ira, mas ele vai cumprir aquilo que ele falou que ia acontecer com a humanidade. Os homens, eles não se renderam ao Senhor, eles não se arrependeram das suas maldades, eles não se arrependeram das coisas que estão fazendo. A própria igreja de Deus parece que está brincando de ser igreja, e a ira de Deus está sendo, então, agora derramada na sua totalidade, na sua maior intensidade sobre o planeta. Eu não consigo imaginar o que é toda a água de beber do mundo se transformar em sangue. Não consigo imaginar que toda a água do mar se transformar em sangue, a quantidade de peixes e animais marinhos mortos. Eu não consigo imaginar úlceras malignas e perniciosas acontecendo. Não dá para imaginar, não dá para imaginar, atingindo todos aqueles que têm a marca, né? O sol vai ficar tão intenso, tão forte, que vão queimar, as pessoas serão queimadas, quase que queimadas vivas, né? Com fogo devido ao calor intenso do sol. Então nós temos que ver que Deus está cumprindo todo o seu plano para a humanidade. Isso não foi destinado a nós. A Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a tribulação. Ele vai nos livrar do momento da ira e do momento da tribulação. Que o Senhor Deus abra o nosso entendimento. Que o Senhor Deus possa estar falando profundamente aos nossos corações, nos levando a um momento de maior intimidade com Ele. É
tempo de nós acertarmos a nossa casa espiritual, é tempo de nós acertarmos o nosso relacionamento com Deus. Não dá mais para continuar brincando com Deus. Esse é o teu tempo, esse é o meu tempo, esse é o nosso tempo. Vamos buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo e vamos invocá-lo enquanto Ele está perto de nós. Que o Senhor Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos, ó Pai, todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo nas tuas mãos. São, ó Deus, palavras duras, palavras fortes, mas elas são verdadeiras. Se tudo já se cumpriu, ó Deus, vai se cumprir, ó Deus, também aquilo que está no livro de Apocalipse. Se tudo, Senhor amado, se cumpriu exatamente como os teus profetas profetizaram, ó Deus, sabemos, ó Deus, que a tua palavra na sua totalidade há de se cumprir. Não nos deixe, Senhor, ficarmos apáticos, não nos deixe ficarmos acomodados, nos tire da nossa zona de conforto. O Senhor está nos dando um privilégio, Senhor, nesse momento de isolamento, de buscarmos a intimidade com o Senhor, que o Senhor nos leve uma adoração profunda, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, nós colocamos a vida de cada um, ó Deus, que está nos ouvindo nas tuas mãos. E se tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que possa fazê-lo agora, Pai, e se livrar deste momento terrível que há de vir sobre toda a humanidade. Nós oramos, ó Deus, clamando ao Senhor para que o Senhor possa estar colocando os nossos nomes e firmando e confirmando, ó Deus, os nossos nomes no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. E até o próximo domingo.